É com muito gosto. Eu represento aqui neste webinar o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros e que não é por acaso que faço a abertura deste webinar sobre as boas práticas em engenharia alimentar neste tempo de Covid-19. Informo que a partir da manhã todas as intervenções vão estar no portal da OE e na plataforma Juntos Ficamos em Casa, pelo que todos poderão aceder a estas intervenções. Não sei se estarão todas já partilhadas, porque há empresas que também não facilitam isso, mas a maioria deve estar partilhada. Também, entre hoje e amanhã, é colocado no portal da Ordem um guia de boas práticas feito pelos especialistas em engenharia alimentar da Ordem dos Engenheiros. Começo assim por cumprimentar todos os profissionais da área alimentar, na sua grande maioria engenheiros, e que hoje estamos aqui todos juntos, o que por si só já é um momento único que temos de voltar a repetir. Pois, como sabem, juntos temos mais visibilidade e mais força e mais valor junto da comunidade. Também parabenizo todos pela sua capacidade de adaptação e de inovação, de produzir alimentos com qualidade e em segurança. De um modo geral já o faziam, e também neste tempo de pandemia. Ciente que os riscos atuais vão constituir novos desafios e paradigmas com que a área alimentar se vai confrontar nas grandes, médias e pequenas empresas nacionais, iremos com certeza ter outros webinars cujos temas também convido os participantes a sugerir. Estamos abertos a todas as sugestões. Como vocês sabem, esta equipa da Ordem dos Engenheiros é muito dinâmica e ideias não faltam, portanto, ideias não nos faltam, mas se tivermos o contributo de todos, certamente vão ser mais ricos e vamos mais no sentido e na direção do encontro com todos e com todas as necessidades de todos. Bem, por fim, cumprimento esta dinâmica Comissão da Especialização em Engenharia Alimentar da Ordem dos Engenheiros e na pessoa da sua coordenadora, a engenheira Margarida Moldão, a quem de seguida passo a palavra, pois vai ser ela a moderadora deste webinar. Boa tarde a todos, um bom trabalho e espero que seja útil para todos. Até breve, certamente. Obrigada, Sra. Engenheira Lídia Santiago, vice-presidente da nossa Ordem dos Engenheiros, anterior coordenadora da especialização em Engenharia Alimentar e, sem dúvida, a grande impulsionadora e dinamizadora desta especialização. Boa tarde a todos os participantes inscritos, convidados e intervenientes, em mais este webinar promovido pela Ordem dos Engenheiros, mais concretamente pela especialização em Engenharia Alimentar. Este webinar tem por tema Código de Boas Práticas em Engenharia Alimentar em tempo de Covid. De facto, o tema é atual, tempo de Covid, é nisto que estamos, e os 360 pessoas inscritas revelam bem o interesse do tema. Já a engenheira Lídia falou no assunto, mas nunca é demais salientar a forma rápida e exemplar de adaptação demonstrada por toda a cadeia de produção e distribuição de alimentos neste período particularmente diferente e exigente. Face a todas as dúvidas e incertezas, foi uma cadeia que soube reforçar as boas práticas que já tinha e que
continuou a trabalhar sempre para que não nos faltassem alimentos. Já agora, só uma coisa, segundo a EFSA, informação de há muito pouco tempo, não há evidência de que o vírus se transmita pela via alimentar. No entanto, todos os intervenientes da cadeia têm agido com todas as precauções, se calhar até mais para proteger colaboradores e evitar cadeias de contágio. Temos connosco hoje 3 representantes, 3 exemplos de intervenientes na cadeia de produção e distribuição de alimentos. Temos um representante de uma indústria de hortofrutícolas frescos e minimamente processados, a Campotec, que, como muitos outros, continuou sempre a elaborar e a disponibilizar produtos seguros e de qualidade. Temos uma representante da Câmara Municipal de Lisboa, cujos refeitórios se mantiveram sempre abertos, com toda a segurança, e continuaram a servir as refeições a colaboradores fundamentais para a manutenção da ordem e do funcionamento desta cidade. E temos uma representante de uma coisa mais particular, mas sem dúvida extremamente importante no setor económico. Uma representante de uma empresa de catering da aviação, setor tão afetado pela pandemia e que vai ter que continuar a merecer toda a nossa confiança. Não me vou alongar, este modelo de encontro deve ser rápido para não se tornar fastidioso. Frente a um monitor, rapidamente perdemos a atenção. Apenas algumas informações, e estas são importantes. Agradeço que qualquer questão que queiram colocar aos nossos convidados seja colocada pelo Q&A e que comentários, tal como fizeram já há pouco, boa tarde, bom dia, seja pelo bate-papo. Procuraremos agrupar as questões apresentadas por vocês, caso sejam muitas, para não se tornar a coisa muito demorada. E passo já de imediato a palavra ao nosso primeiro convidado, que será o engenheiro Délio Raimundo, engenheiro alimentar pelo Instituto Politécnico de Leiria, mestre em engenharia alimentar pelo Instituto Superior de Agronomia, com 14 anos de experiência, já é muito, apesar de muito novo, e que neste momento é coordenador das áreas da qualidade, segurança alimentar e de inovação da Campotec. Engenheiro Délio Raimundo, a palavra é sua. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Vou tentar começar aqui por partilhar a minha tela, facilitar aqui. Penso que já toda a gente está a ver, certo? Começo por saudar as colegas oradoras e a professora Margarida Moldão, a moderadora deste painel. Também o auditório, que já é bastante vasto, embora à distância não nos consigamos ver a todos. E também agradecer à Ordem o convite que nos proporcionou a expor a abordagem de uma agroindústria perante esta situação de pandemia. Portanto, estamos a falar de um agente desconhecido, de dimensões invisíveis, mas que tem uma capacidade destruidora massiva, brutal e sem precedentes, e portanto, que tivemos que nos adaptar e melhorar. Enaltecer também aqui a iniciativa da organização para estes eventos, reconhecer que o conhecimento deve efetivamente ser disseminado por toda a comunidade e neste período de confinamento tirar partido deste tempo a consolidar os conhecimentos e partilharmos as experiências. Comentar que apesar de sermos uma PME com um elevado número de trabalhadores e ainda situados num concelho onde houve alguma prevalência de casos, termos passado até ao momento sem qualquer incidência na nossa comunidade não faz de nós uns heróis, com uma receita de sucesso anti-Covid, mas nos empenhámos desde o primeiro minuto em fazer o que estava ao nosso alcance e o que estava no nosso âmbito e na nossa visão. Considero que a grande mais-valia foi não termos desprezado este perigo. E nos primeiros dias de fevereiro já estávamos a falar deste assunto entre nós, entre a equipa, e portanto estávamos a redefinir uma estratégia de proteção da nossa organização e dos nossos colaboradores, trabalhando sobretudo no reforço das medidas implementadas e no aprovisionamento dos estoques de consumíveis que se expectavam que tivessem uma elevada procura. Ok. Portanto, a Campotec é hoje um grupo de inúmeras empresas, desde a produção primária à distribuição, e foca-se para este propósito deste webinar as empresas com componente industrial de transformação, como é exemplo a Campotec SA e a Alitec, com áreas de negócio distintas.
A Campotec centra a sua produção na seleção, calibragem e embalamento de fruta, batata e, sobretudo, na sua unidade de minimamente processados, quarta gama. A Alitec, por sua vez, na desidratação de frutos e vegetais e na elaboração de polpas, sumos e outros alimentos tecnológicos. Na Campotec trabalham cerca de 240 pessoas, que dão vida a mais de 50 milhões de quilos através das suas mais de 200 referências que proporcionamos ao mercado, produzidas em cerca de 16 linhas de produção, e cifra-se num volume de negócios no último exercício na ordem dos 41 milhões de euros. Referi também que somos uma organização de produtores, com cerca de 92 produtores associados, correspondendo a uma área agrícola de 500 hectares, ao qual se soma uma área agrícola própria de empresas do grupo, na ordem dos 470 hectares. A Campotec dispõe ainda de umas instalações compostas com cerca de 25 metros quadrados, que se distribuem entre uma área fabril e uma área de longa conservação, com atmosferas controladas e dinâmicas, e dispõe, portanto, também de 25 colaboradores qualificados, maioritariamente nestas áreas agrícolas e alimentares, portanto, engenheiros agrónomos e engenheiros alimentares, também é importante dizer aqui neste webinar. E, portanto, asseguram a qualidade e a segurança alimentar em todas as fases da cadeia, desde naturalmente o campo até ao consumidor. De referir que a Campotec, antes de Covid, este Campotec AC, já mantinha inerente à sua atividade industrial, fortemente regulamentada pela legislação comunitária e nacional, boas práticas de trabalho que passavam por inúmeras medidas, entre elas, obviamente, a limpeza e higienização regular, a utilização de EPIs, incluindo máscaras, luvas, óculos de proteção, entre outros. Portanto, isto não é nada novo, toda esta proteção não é nada de novo na nossa realidade. A lavagem de mãos, de acordo com as normas da DGS, é consolidada a todos os momentos da formação das equipas, que acontecem regularmente, e a utilização de soluções antissépticas de base alcoólica é tão comum como beber água. Os circuitos estão bem definidos, a utilização do EPI, a ordem como ele é colocado e retirado, bem como as outras boas práticas, estão perfeitamente enraizadas na nossa cultura de segurança alimentar. E dispomos ainda de uma equipa de segurança alimentar que reunia mensalmente, de acordo com um calendário próprio e de forma a cumprir metas e itens específicos previstos na norma BRC, na qual somos certificados há mais de 16 anos, e que passou agora a reunir numa base semanal, onde são discutidos precisamente os números de casos que assolam a região onde estamos localizados e, portanto, onde temos todos os nossos colaboradores e onde observamos e consultamos e analisamos toda a informação que vai sendo disponibilizada pelos diferentes meios, nomeadamente os manuais técnicos e orientações que são emitidas pela DGS. E quisemos ir além no reforço das nossas boas práticas já implementadas. E assim começámos com o reforço dos estoques dos consumíveis, como dizia anteriormente. Focámos também na aquisição de substâncias específicas, portanto, junto do nosso parceiro nesta área, que é a Diversei, portanto, substâncias específicas com efetividade comprovada sobre vírus obviamente conhecidos. Formação, sensibilização, a fixação, distribuição de informação, comunicação por todos os meios que tínhamos à nossa disposição, incluindo grupos de WhatsApp. Formámos verdadeiros grupos de WhatsApp entre as diferentes equipas das diferentes áreas de negócio que dispomos na nossa organização. Eliminámos, por exemplo, tudo que era controles biométricos, bloqueios de portas para evitar os contactos com portas, com maçanetas, etc. Desfasámos os turnos, fizemos um desfazamento de turnos com passos de desinfecção entre os turnos, nas áreas nomeadamente sociais e nos pontos de contacto muito comuns para quem trabalha na indústria, que é os ecrãs táteis, as botoneiras, as pegas de máquinas, enfim, incluindo dispensadores de EPI e outros. Fizemos também o desfazamento das equipas no mesmo turno, portanto, como temos diferentes áreas de negócio, como tinha falado atrás, fizemos um desfazamento, inclusive, dentro dos turnos, para as pessoas poderem tomar as suas principais refeições, os pequenos almoços, almoços, lanche, etc., separados, portanto, entre áreas de negócio.
e fizemos inclusive também a separação física dos vestiários, também tínhamos todos juntos, portanto o género portanto, masculino numa ala e o género feminino noutra ala, e separámos também toda esta atividade que acontece portanto do vestuário. E também fizemos também outras alterações, como é óbvio, fizemos uma redução de 1/3 no espaço disponível da cantina. Felizmente tínhamos aqui uma estrutura própria já montada de zona de lazer coberta e com recurso a equipamento de jardim, por exemplo, reforçámos com estes 2/3 a restante capacidade para podermos ter as pessoas efetivamente a tomar as suas refeições sem ter que fechar a cantina, que em alguns casos, em muitas empresas houve essa necessidade. Aqui tomámos imensas medidas para que efetivamente conseguíssemos continuar a proporcionar uma refeição aos nossos colaboradores, mas que essa refeição fosse efetuada na devida segurança. E, portanto, todas estas superfícies, incluindo obviamente esta esplanada, são higienizadas várias vezes ao dia, cada vez que cada grupo a utiliza, e, portanto, tivemos necessariamente que fazer um reforço do nosso efetivo de limpeza 4 vezes superior, sensivelmente 4 vezes superior àquilo que dispunhamos em tempo de Covid. E esta equipa limpa, obviamente, áreas sociais, as maçanetas, os interruptores, enfim, os botões de autocolismo, tudo, áreas fabris, com recurso a panos, como é as recomendações, mas também utilizamos necessariamente pulverizadores, sobretudo nas áreas de pavimentos, etc. E ainda utilizamos uma turbina motorizada que faz uma pulverização ao domingo, quando não temos qualquer atividade a funcionar dentro da nossa organização, e naturalmente que todos os trabalhadores que possam estar em regime de teletrabalho estão em regime de teletrabalho. Sabendo, porém, que esta área de atividade não é tão fácil de ter uma parte significativa dos colaboradores em teletrabalho. Comentar que antecipadamente exigimos todas estas medidas, incluindo a utilização de viseira ou máscara, e mesmo fora do ambiente de trabalho, e portanto, antes mesmo dos conselhos tomarem estas iniciativas de começarem a fazer operações de desinfecção dos equipamentos públicos, nós já estávamos a fazer estas desinfecções na nossa área e na nossa organização. Antes de se debaterem com estes assuntos das questões, nomeadamente da legalidade, etc., da medição das temperaturas corporais, nós também já o estávamos a fazer internamente. E antes de se tornar obrigatório este uso de máscara ou viseira, como acontece neste momento, nós também já estávamos a antecipar, portanto, esta situação, e, portanto, esta ameaça não tem sido negligenciada e talvez por esta antecipação tínhamos sido bem-sucedidos até ao momento. Por último, comentar que a segurança alimentar dos nossos produtos nunca foi nem será posta em causa, uma vez que as boas práticas sempre foram cumpridas. Lembro que existem inúmeros parceiros das entidades oficiais, que estão aqui alguns, portanto, neste slide, da EFSA, da Comissão Europeia, da OMS, da ASAI, da DGAV, etc., que formalizam a inexistência de um risco efetivo vinculado pelos alimentos. Esta situação reforça-se pelo fortalecimento das boas práticas implementadas e, portanto, mais uma vez afirmar que os produtos que fornecemos são seguros e podem ser ingeridos como habitual, sem recurso a medidas alternativas ou extraordinárias. Resumindo, o reforço das boas práticas incidiu na defesa e proteção dos nossos trabalhadores, garantindo assim a continuidade do negócio e os fornecimentos a todos os lares de frutas e vegetais frescos a mais de 10 milhões de portugueses. Partilho ainda convosco alguns documentos mais relevantes que a equipa analisou e que sustentaram as ações tomadas na nossa organização e que ficam disponíveis com esta apresentação que, como disse a engenheira Lídia, será disponibilizada. E pronto, e por último resta-me agradecer o vosso tempo e espero que tenha sido útil. Obrigada, engenheiro Belli, foi de certeza extremamente útil e, acima de tudo, deixou-nos muito tranquilos e com a segurança toda que vocês têm. E agora passo a palavra, as dúvidas ficarão todas para o final. E, portanto, agora passo de imediato a palavra à engenheira Carla Trindade,
engenheiro alimentar pela Escola Superior Agrária de Santarém, mestre em Segurança Alimentar e Saúde Pública pela Escola Egas Muniz, e que tem também uma pós-graduação em Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar pela mesma escola. A engenheira Carla Trindade é coordenadora do Núcleo de Apoio aos Refeitórios, colabora em vários projetos municipais no âmbito da segurança alimentar e é formadora interna da Câmara Municipal de Lisboa, como tive a oportunidade de dizer logo no início. Engenheira Carla, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu. Inicio cumprimentando os restantes elementos do painel e agradecendo à Câmara Municipal, à Ordem dos Engenheiros, o convite para virmos partilhar as boas práticas implementadas nos refeitórios municipais em contexto de pandemia. Bem, a Câmara Municipal de Lisboa, à semelhança de todos os outros organismos públicos e privados, elaborou o seu plano de contingência interno, o qual foi distribuído em todos os refeitórios e o qual foi dado a conhecer a todos os trabalhadores. Foi incentivado que lessem e que tivessem conhecimento das medidas neste contexto, no contexto atual. Foi também publicado em boletim municipal as medidas de funcionamento dos vários serviços municipais no período de contingência, no qual foi mencionada a exclusiva utilização dos refeitórios pelos trabalhadores do município em funções de modo presencial, das empresas municipais e os trabalhadores aposentados. Como contemplou os trabalhadores aposentados, ficou logo definido que a utilização dos refeitórios por eles seria em período desfasado dos restantes trabalhadores e que entre esse desfazamento, entre esses períodos, havia o reforço da higienização das instalações. Esta medida verificou-se que não era possível. E porquê? Porque nós temos refeitórios a abrir às 11h30 e teríamos que abrir às 11 horas para os trabalhadores aposentados tomarem as suas refeições. Às 11h15, por exemplo, tinham que sair para nós higienizarmos as instalações. E foi decidido superiormente que os trabalhadores aposentados poderiam usufruir dos refeitórios, mas em regime de take-away. E essa medida vigora até hoje. É preciso salientar que nós nunca encerramos, tal como a engenheira Margarida focou no início, e portanto tudo o que foi implementado foi com os refeitórios em funcionamento. Acreditando que alguns neste momento questionam, mas se a restauração fechou, porque é que os refeitórios da Câmara para os trabalhadores mantiveram-se em funcionamento? Isto foi possível porque a maior parte dos nossos refeitórios estão implantados em serviços que foram considerados essenciais à manutenção da cidade. Ora, se os trabalhadores desses serviços mantiveram-se em funções de modo presencial, até com o alargamento do seu horário de trabalho, não fazia sentido nós encerrarmos os refeitórios. Verificou-se sim necessário adaptarmos-nos, foi à conjuntura atual e que todos nós conhecemos. Nesse sentido, e isto aqui eu considero muito importante referir, nós temos o sistema de segurança alimentar, nós temos os procedimentos de higiene e segurança e os procedimentos de higiene implementados, e isso tinha que ser mantido. No entanto, verificou-se necessário trabalharmos noutras áreas e alterarmos alguns procedimentos de modo a dar continuidade ao funcionamento dos refeitórios de modo seguro. Ou seja, os nossos trabalhadores continuaram a usufruir dos refeitórios com segurança. Os nossos pilares de atuação foram, sem dúvida, alteração das condições de trabalho, rotatividade das equipas de trabalho, reforço das boas práticas de higiene, reforço dos procedimentos de higienização, sensibilização dos trabalhadores e controle e monitorização no âmbito da segurança alimentar. Estes controlos já são realizados e estas monitorizações há vários anos, portanto foi só dar continuidade aos procedimentos que estavam instituídos. Não no âmbito do funcionamento dos refeitórios, mas como condição geral nas instalações camarárias, qualquer trabalhador
ao entrar numa instalação, tinha que se rastrear os sintomas através da medida de temperatura. Esta imagem que eu coloquei aqui sou eu no meu serviço, mas posso-vos dizer que se eu entrar 10 vezes no meu serviço, vão-me rastrear e vão-me fazer a medição da temperatura as 10 vezes. Em todos os serviços também foram criadas salas de isolamento e nesse sentido foram distribuídos kits em todos os refeitórios, kits de emergência e definidos procedimentos a atuar, a cumprir, se caso houvesse algum suspeito, quer que fosse um trabalhador ou um utilizador do refeitório, nas instalações dos refeitórios. Reduzimos a capacidade das salas de refeições, por mesa tradicionalmente temos 4 cadeiras e passámos a ter apenas uma cadeira. Posso-vos dizer que o comprimento das nossas mesas das salas de refeições variam de unidade para unidade, tendo em tempo um comprimento médio entre 1,20 m a 1,40 m, o que nos permite manter o distanciamento recomendado de segurança, os 2 metros. Eu coloquei esta imagem, e isto para vos salientar que nem sempre é fácil os utilizadores dos refeitórios entenderem esta medida. Porquê? Porque trabalham juntos, não respeitam as medidas de segurança e acham que podem vir almoçar e comer frente a frente. Como todos nós sabemos, a Direção-Geral de Saúde, através da orientação número 23, falou na questão dos coabitantes poderem tomar as suas refeições frente a frente ou lado a lado. Foi entendimento desde o primeiro momento que isso não se aplicava nas nossas instalações. Nós somos todos trabalhadores, temos que cumprir todas as mesmas regras. Nem sempre é fácil fazer cumprir isto. Neste momento já cumprimos com facilidade, até porque neste momento nos refeitórios que servem mais de 30 refeições, temos uma auxiliar de cozinha nas salas, durante todo o período de funcionamento do refeitório, a higienizar as mesas após cada utilização e, portanto, pode verificar com facilidade. Outra medida foi a marcação de distância e de segurança. Foi entendimento desde o primeiro momento, e estamos a reportar 16 de março, considerar uma distância de segurança de 1 metro. Neste momento estamos a alterar isso para os 2 metros. Mas eu trouxe estas imagens, porquê? Porque foi a nossa primeira decisão. Posso-vos dizer que vamos cumprir os 2 metros, mas nem sempre vai ser fácil, porque nós temos salas pequenas e, portanto, 2 metros permitem entrarem 2 utilizadores, 3 utilizadores. Não vai ser fácil. Isto nos refeitórios e bares. Outra medida, tal como o meu colega anteriormente focou, que muitas das medidas foram de proteção para os trabalhadores, foi entendimento colocar acrílicos em todas as linhas de self. Neste momento os refeitórios funcionam, mas sem a tradicional linha de self. Foram colocados acrílicos nas linhas de self, havendo apenas uma abertura para a entrega do tabuleiro e outra para o pagamento. E assim como nos bares. Nos bares está tudo dividido com acrílicos, havendo apenas uma ranhura, uma pequena superfície, permite o pagamento e para a entrega dos géneros alimentícios. Trago-vos este exemplo, e aqui porque também não tenho mais muito tempo, mas nós fizemos consulta dos trabalhadores quanto ao modo de aplicar os acrílicos. E neste refeitório foi decidido colocar uma ranhura para a passagem do tabuleiro e no fim da linha um orifício para a entrega do prato. Não foquei ainda, mas a partir do primeiro momento deixou de ser o utente a pegar na sua salada, no pão, na sobremesa. Não, o tabuleiro é preparado por uma cozinheira ou auxiliar de cozinha e entregue ao utente. Entre estas entregas, ou seja, entrego agora um utente, depois entrego outro, há uma higienização dessa superfície. Desde o primeiro momento que retiramos os tradicionais jarros de águas, que por norma estão disponíveis nas mesas
da sala de refeições, assim como os galheteiros. Tudo é fornecido internamente. No caso dos temperos e molhos, passou-se a utilizar as embalagens unidose. Durante o período entre o pedido e o termos, foram criados procedimentos internos de higienização após cada utilização, como forma de medida de segurança alimentar acrescida. Outra situação foi a rotatividade das equipas. Internamente foi logo decidido que trabalhadores considerados de risco não iriam trabalhar durante esse período e os que continuaram a trabalhar, fazíamos equipas, uma semana trabalhavam uns, outra semana trabalhavam outros, ou em algumas unidades esta rotatividade era diária, sempre garantindo que era cumprindo o rácio de número de trabalhadores por refeições servidas. Foram também elaborados procedimentos informativos até sobre a doença, como atuar, como mesmo com algumas informações a nível particular e distribuído junto dos trabalhadores. A nível do reforço de boas práticas de higiene e produção, foram elaborados procedimentos de boas práticas e também vários folhetos. Por exemplo, estou a olhar para um dos folhetos que foi elaborado e distribuído por todos os trabalhadores foi como utilizar a máscara, como colocar a máscara, como retirar a máscara e quando é que deve substituir a máscara. Portanto, foi elaborada várias documentação, mas de uma forma muito simples, objetiva e direta, com imagens, portanto, apelativo, para que os trabalhadores compreendessem a importância de cumprir os procedimentos definidos. Em termos de boas práticas de higiene e produção, a nível da higienização das mãos, nós nada fizemos demais, porque já é um procedimento trabalhado há muitos anos, mas a nível da farda foi instituído que era obrigatório mudarem de farda diariamente. Desde sempre criou-se a obrigatoriedade de utilizar máscara e neste momento utilizamos máscara e viseira. Todas as pessoas afetas aos refeitórios têm que estar de máscara e viseira. Porquê? Porque um dos problemas que nós temos verificado é a utilização incorreta da máscara. Já fornecemos umas viseiras, foram retiradas e agora temos outras mais compridas e que evita que o manipulador mexa tanto na máscara. Em termos de luvas descartáveis, apenas se criou a obrigatoriedade de utilizarem luvas descartáveis em 2 momentos. O primeiro, na recepção das mercadorias e o outro, no pagamento. E porquê? Porque nós não temos os meios de pagamento automático. Trabalhamos ainda com o pagamento em dinheiro e com medida de salvaguarda até do próprio trabalhador. Em relação à manipulação de alimentos, é cumprir com aquilo que estava definido. Em relação à recepção e armazenagem dos géneros alimentícios, delimitaram-se zonas de entrada e permanência dos fornecedores. Eu coloquei esta imagem que é de um refeitório que o fornecimento pode ser feito por um varandim, pelo exterior através da porta ou pelo monta-cargas e criámos aqui uma zona até onde é que os fornecedores podem entrar e colocar os géneros alimentícios ou os bens recepcionados. O trabalhador que está a acompanhar a recepção e a fazer o controle de qualidade à recepção deve estar munido de máscara, deve verificar se o fornecedor também tem máscara e deve manter o distanciamento recomendado. Outra dos procedimentos implementados foi entre entregas de mercadorias, toda a zona tem que ser devidamente higienizada. A nível de preparação e confecção dos alimentos, é cumprir com aquilo que estava definido, portanto não há nada a acrescentar. Em termos da distribuição, tal como eu vos disse, a preparação do tabuleiro é feito pelo auxiliar de cozinha ou cozinheira, entrega ao utente, há desinfecção entre as várias distribuições e neste momento já estamos a equacionar, quando houver a maior afluência aos refeitórios, alargar o período de abertura dos refeitórios. Porquê? Porque todo este trabalho é muito mais moroso, porque é feito internamente e, portanto, é possível que isso venha a acontecer. Em termos de pagamento, cá está, também tem o acrílico,
a pessoa deve estar de máscara à semelhança dos outros colegas e aqui sim de luvas. E claro que desinfetar, não as mãos, mas as luvas entre pagamentos. Outro procedimento que eu considerei fundamental e que é muito poucas vezes abordado é em termos das boas práticas ao nível da higienização da palamenta. Ou seja, foi definido desde o primeiro momento que era proibido os trabalhadores pegarem no tabuleiro e pegarem na louça proveniente dos utentes. Como todos nós sabemos, a propagação, e já foi hoje referido, do vírus ocorre através das superfícies e há que calcular isso e cumprir procedimentos de salvaguarda dos próprios trabalhadores. Posso-vos dizer que não foi um procedimento fácil de implementar, mas hoje acho que está interiorizado e bem, as pessoas compreenderam a necessidade de cumprir. Queria chamar a atenção disto, não são luvas descartáveis, recomendamos as luvas de preparação porque são muito mais resistentes. Quem trabalha nestas áreas sabe que as luvas descartáveis rompem muito facilmente. Ao nível das entradas dos refeitórios, tem sido disponibilizado informação através de cartazes. Temos trabalhado em parceria com o núcleo de marca da Câmara Municipal de Lisboa. Esta foi colocada lá ontem, portanto, informações até aos utilizadores. E desde o primeiro momento que fornecemos os meios para desinfecção das mãos. Inicialmente nas salas de refeições, hoje, desde ontem, à entrada dos refeitórios. Ainda temos uma mesinha com os dispositivos, estamos a aguardar suportes de chão com pedal para doseadores de álcool em inox, a colocar em todas as unidades. Foram elaborados e definidos procedimentos ao nível do reforço dos procedimentos de higienização das instalações, com medida de segurança alimentar acrescida, e aqui queria salientar que a higienização dos espaços comuns e das salas de refeitórios e dos bares não é feito pelos trabalhadores de forma interna, são as empresas de limpeza. E nesse sentido definimos os procedimentos que queríamos no contexto de pandemia, informámos as empresas e até fizemos ações de sensibilização ao pessoal das empresas, assim como a todos os nossos trabalhadores. Porquê? Porque se nós implementarmos procedimentos, temos que os transmitir com ações de sensibilização em contexto real de trabalho e acompanhamos diariamente o funcionamento dos refeitórios. Estamos a preparar novas ações de sensibilização num formato diferente. A nossa experiência agora já é outra. Agora estamos a preparar pequenos vídeos ilustrativos. O primeiro, como colocar a máscara e retirar, e o segundo, que eu acho que é fundamental neste momento, os riscos da utilização incorreta da máscara. E porquê? Não tem sido um processo fácil. Eu bem sei que nós temos caixas de primeiros socorros bonitas, mas que neste momento funcionam muito para porta-máscaras, e isto não pode acontecer. Eu pus porque é uma realidade, é algo que temos trabalhado de modo a alterar. Temos feito, à semelhança do que eu já disse, há vários anos que trabalhamos com vários controlos. Um que eu considero que é basilar nesta altura é o controle do funcionamento das máquinas de lavar a louça. E nesse sentido temos feito 2 controlos. O primeiro com as etiquetas TDI, que cola-se numa peça de louça e eu não sei se conhecem, eu por acaso até tenho aqui, se atingir a temperatura fica escuro, tipo as etiquetas de esterilização, e em simultâneo com o termómetro que nos indica a temperatura máxima atingida, de modo a garantir que desinfetamos a louça, atingimos os 82 graus e que é fundamental sempre e neste contexto ainda mais. Depois, para terminar, queria dizer que um dos problemas que eu mais senti foi nesta fase de contexto de pandemia. Nós trabalhamos muito com laboratórios e tanto o interno como o externo estavam fechados. Neste sentido, fizemos controlos em termos de avaliação higiosanitária através do Lumitester, que eu costumo dizer que foi o meu melhor amigo durante estes 2 últimos meses. Eu acho que este controlo
foi extremamente eficaz, acima de tudo, para sensibilizar as pessoas que trabalham das empresas de limpeza. Porquê? Porque eu até fiz, nas ações de sensibilização, mostrava, olhem, então, está aqui o resultado antes da higienização e depois da higienização. E as pessoas ganharam uma nova sensibilização, dizer não, é importante higienizar corretamente, de modo a garantir a segurança alimentar. Fizemos vários outros controlos, muitos deles em termos pedagógicos, mas esta realidade levou-nos a pensar que temos que evoluir e neste sentido tenho procurado alternativas e estamos neste momento a montar um mini laboratório interno do departamento que não visa substituir o trabalho com o laboratório interno e externo, mas de termos respostas mais rápidas. E hoje há uma panóplia de soluções muito fiáveis e que nos permite ter resultados em 24 horas. Termino todos os meus procedimentos, eu escrevi sempre como frase conclusiva: cumpra as recomendações descritas por si, pela sua equipa de trabalho e por todos nós constituímos a grande família Câmara Municipal de Lisboa. E este foi o meu moto para dizer, atenção, nós temos que cumprir por todos nós. Termino com o slogan que a Câmara Municipal adotou: em contexto de pandemia, proteja-se, a vida continua. Deixo o meu endereço eletrónico, caso algum colega queira entrar em contacto comigo, porque juntos somos mais fortes. Obrigada. Muito obrigada, engenheira Carla, pela brilhante exposição e, como vi pelas questões que aqui foram surgindo, vai haver muitas questões a responder no final, o que suscitou de facto muito, muito interesse. Obrigada. E agora passava a palavra à última interveniente, que é a engenheira Maria José Dias, engenheira alimentar pelo Instituto Superior de Agronomia, frequenta ainda o mestrado em Doenças Metabólicas e Comportamentos Alimentares da Faculdade de Medicina de Lisboa. É uma mulher do mundo que tem andado um pouco por toda a parte, por vários países. Neste momento está em Frankfurt na qualidade de Global Key Account Director na LSG Group, do catering da aviação, uma empresa que pertence ao grupo Lufthansa e que produz quase 700 milhões de refeições por ano. Portanto, é um nível de muitas refeições que têm que ser disponibilizadas a muitas companhias aéreas e que têm que estar seguras. Quando viajamos temos que estar bem, não é, Maria José Dias? Sim. Passo a palavra à Maria José Dias, a quem mais uma vez agradeço a disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Muito obrigada. Antes de mais, quero agradecer à engenheira Margarida Moldão e a todos os intervenientes deste painel. Muito obrigada pelas exposições, foram mesmo muito interessantes e eu vou fazer um bocadinho a ligação ao que vocês falaram, entretanto, para fazermos aqui ligar. Sei que a minha indústria é um bocadinho mais específica, tem sido um pouco desconhecida de todos, está sempre na retaguarda das companhias aéreas, não é muito exposta, mas funciona tal e qual como a engenheira Carla definiu, funciona como o catering que tem, é igual, mas eu vou abrir um bocadinho as portas do catering da aviação para que todos também conheçam um pouco do que é que por ali se faz. Eles já primam pela excelência da segurança alimentar. Tudo que, e já falámos aqui hoje, não há risco nenhum em transmissão pelos alimentos. O que nós vamos aqui falar é de boas práticas e o que é que se faz atualmente, e isso é onde eu vou partilhar convosco e vou-vos sugerir um tour pelo catering da aviação, para que fiquem a conhecer um bocadinho por dentro o que é que se faz diariamente que permite aos caterings da aviação não terem grandes medidas e não alteram muitas coisas do que já fazem. Vou dizer exatamente o que é que foi alterado, mas não alteram muito porque são muito exigentes, a exigência é extremamente elevada, como devem calcular, e isso eu vou-vos fazer um tour de uma perspectiva de um engenheiro alimentar ou de um responsável pela área, para que todos fiquem a conhecer o que é que se faz neste mundo do catering da aviação.
Depois vou fazer a ponte de quando acontece uma pandemia, como estamos todos a viver neste momento, quando acontece uma pandemia, quais são as ações e o que é que acontece, o que é que se faz. Por isso, vou só dar-vos uma perspectiva de o que é que o catering da aviação, para ter um negócio sustentado a longo prazo, baseia-se apenas na conformidade e na qualidade da sua operação. Nada mais do que isto. É só a operação que tem que ser correta e tem que ser conforme. Para isso tem 6 pilares, que o produto e os serviços têm que ser de qualidade, a segurança alimentar essencial, todos os requisitos dos seus clientes, como o halal, o kosher, têm que ser respeitados. A segurança, como imaginam, a segurança da aviação é muito específica e toda a operação tem que ser assegurada. Temos a segurança no trabalho e a segurança e o ambiente. Aqui a parte da pegada ecológica, que o catering da aviação tenta efetivamente ter medidas mais sustentáveis. Isto é só a ideia do que é que o catering da aviação faz. E vamos então para os pilares. Em pilares, 4 pilares essenciais que qualquer fábrica se assenta, que é só limpeza, não haver contaminação cruzada, a temperatura dos alimentos e a refrigeração. 4 apenas. Avançando para os perigos, são os perigos dos alergénios, os perigos físicos, os microbiológicos e os químicos. Estamos neste momento aqui com um microbiológico, mas é um vírus que não vem da comida, mas das superfícies, como a engenheira Carla já falou, de que é que se faz. Aqui tenho uma pergunta para vos fazer. E vamos usar o chat. Vou agora entrar em contacto com todos vocês de 1 a 6. O 1 é muito bom e o 6 é muito mau. Como é que vocês identificam que é a vossa fábrica? Quem é trabalhador na indústria alimentar, coloquem no chat. Gostaria de ver no chat de 1 a 6. Quanto é que vocês consideram que as vossas fábricas estão neste momento em termos de qualidade? Consigo ver o chat? 5. O 1 é muito bom, o 6 é que é muito mau. Ai, está tudo tão mau? Está. Ai, estou a ficar muito preocupada. Pronto. Temos pessoas mais positivas. Pronto. Muito obrigada pela vossa participação. Então temos pessoas efetivamente positivas, que as vossas indústrias estão com 2, 3, outros, perdão, era 6, o melhor. Não, o melhor é o 1. 1 é muito bom, porque na Alemanha sabem que eles veem as escalas de forma diferente. 1 é muito bom, 6 é muito mau. Estou a dizer, houve cortes na transmissão, não me estão a ouvir? Agora já estamos no 1 e no 2. Ok. Pronto. A maioria está no 1 e no 2 já. No 1 e no 2, então vamos lá. Gosto de saber isso, mas agora vou-vos dizer como é que o catering da aviação reage perante esta atitude. E este é a grande chave e a grande mudança de mindset desta indústria para as outras. Gostava de avançar na apresentação. E aqui está. Obrigada pelas respostas. O excesso de confiança é perigoso. O acreditarmos que estamos no 1 e no 2 é extremamente perigoso. E é o que nunca se faz no catering da aviação. Não se faz, simplesmente. Porquê? Porque pode pôr em risco, pode causar acidentes, pode causar incidentes. Há o risco da atitude de confiança, ok, já sabemos, isto está sempre limpo, está tudo bem, então não é preciso verificar, eu verifiquei isto ontem. Isso não acontece. Por isso, a partir daqui, eu vou-vos convidar para o tour que eu vos falei inicialmente. Este tour vai-vos mostrar o que é que se faz todos os dias para que numa pandemia não seja preciso fazer nada. E este tour vai mostrar-vos o que vocês eu sei que fazem na vossa indústria, por isso é que tivemos tantos 1 e 2, fiquei satisfeita,
Mas esta confiança de que, ok, estamos bem, não nos precisamos preocupar, aqui é a questão, precisamos. Vamos então avançar, temos que nos vestir para começar o tour, equipamento, como estão aqui a ver já o verde, é como é que devemos estar vestidos, não podemos ter acessórios exteriores, e há uma característica muito interessante, que é um fenómeno que eu não sei em português, peço imensa desculpa, que é o enclothed cognition. Isto é um fenómeno de quando a pessoa está bem equipada, fica mais responsável e toma cuidado com tudo o que faz. Ou seja, há os neurotransmissores que nós temos que nos permite agir de acordo com como estamos vestidos. Se estamos sujos, se calhar também desleixamos um pouco. Por isso, o ter o fardamento impecável, como a touca, tudo fechado até acima, e isto é verificado todos os dias. Daí a engenheira Carla dizer que agora obrigam a mudar todos os dias o fardamento, já se faz no catering airline. E vestem-se a rigor. Se nós estamos a passar no tour, vimos alguém menos bem equipado, corrigimos e pedimos para estarem de acordo com como devem estar. Avançando, também não há joias, não há nada, mas isso todos vocês sabem. Então vamos começar o nosso tour. O nosso tour num catering da aviação. Temos recepção de mercadorias, temos uma sala de higiene, temos a pré-produção, temos a área de refrigeração, temos a produção em si e a recepção e a saída de mercadorias. Vamos então começar na área de goods receiving. No good receiving, temos aqui que olhar e estar atentos se tudo está muito organizado e limpo, sempre. É fazer um look around se está tudo em conformidade. E aqui neste momento, na recepção de mercadorias, à semelhança do que já fazem, que já usam luvas na recepção das mercadorias, que há atenção a toda a mercadoria, nós temos que fazer aqui perguntas. Se os responsáveis fizerem 2 perguntas, os fornecedores, há algum fornecedor com problemas de qualidade? Ok. Todos os meus produtos são fornecidos por fornecedores certificados? Vou-vos dar um exemplo. Há muitos anos atrás, há cerca de 10 anos atrás, houve uma contaminação de 100 passageiros. Não se entendeu porquê, porque todos os fornecedores eram certificados. Entendeu-se quando se foi ao detalhe e se percebeu que foi através de uma carne, que era fornecida por um fornecedor certificado. No entanto, como houve uma mudança de um menu, nessa mudança, a carne tinha que ter uma preparação e o fornecedor estava só certificado para carne sem ter preparação absolutamente nenhuma. Ou seja, todos os processos ao preparar uma carne não eram da sua fábrica, eles não estavam certificados para fazer aquele tipo de produto. Por isso tem que fazer a pergunta se aqueles produtos seguem os procedimentos que vocês têm na vossa fábrica. E isto é crucial, porque a partir daqui tudo o que entra tem que estar correto. Ou seja, que é a verificação dos fornecedores. Eu não vou começar a falar disso, que teria aqui um tema para outro webinar, falar só da recepção de mercadorias e dos fornecedores, não vamos entrar agora nesse tema, mas efetivamente é muito importante. Depois vamos para a sala, fazemos aqui uma vistoria, se está tudo em conformidade, se está-se a usar o termómetro, se está tudo, se as temperaturas das salas de preparação estão corretas, e passamos em frente para a sala de higiene. E aqui, como já foi dito, o que é mais importante? Higienização das mãos. É o que já se dá muita importância, é a lavagem correta e a desinfecção das mesmas. Em todas as nossas fábricas a nível mundial, este é o ponto crucial. E é exatamente o ponto que nos liga a esta pandemia, que com a lavagem das mãos conseguimos impedir muita contaminação. Por isso está aqui o início da ligação. Temos sempre em todos os locais postos a lavagem, já o tínhamos no passado, são boas práticas que já são mandatórias e é crucial todos os funcionários o fazerem. As FIAs fazem, por exemplo, e ensinam constantemente como fazê-lo corretamente. A seguir vamos para a área da pré-produção. Na área da pré-produção
temos o que é importante nesta área, a preparação é a temperatura. Basicamente, na pré-produção é a temperatura e fazendo aqui, tem que estar abaixo dos 5 graus, porque aqui, se não temos atenção, o que é que acontece nesta área, vamos contaminar tudo o resto. E começam os nossos dramas e temos que ultrapassar já tendo atenção à temperatura, fazendo um 360, que é o que se chama, em todos os momentos fazemos, e fazemos as perguntas certas. Se está algum objeto de partida, as temperaturas, se há o registro das temperaturas nesta área, todas estas perguntas a 360 têm que ser feitas. Não sei se conseguem ver, mas se o chão está limpo, se temos a drenagem da água, se está em conformidade, se há alguma lâmpada partida. Aqui entramos, com este tipo de questões, entramos na teoria da janela partida, que no catering da aviação é tolerância zero. Nada, mas nada pode estar partido, estragado, avariado. Nada, em momento nenhum. Porquê? Porque é tal e qual como o fardamento, se está partido, a partir daí é o desleixo, a pessoa não arranja e é um objeto estranho que aparece na comida de um passageiro a bordo. A partir daqui, tudo tem que ser sempre reparado atempadamente. Vamos então finalizar a pré-produção com as mesmas questões, sempre em mente. Se toda a gente, se os empregados estão a usar luvas, se tem um uniforme correto, tudo o que nós estamos a falar aqui, eu estou só a resumir um pouco do que é que se faz-se em cada uma destas áreas. Área de refrigeração. Na área da refrigeração, temos que manter a temperatura sempre sob controle. Temos aqui o FIV, First In, First Out. Isto não estou a dar novidade nenhuma, mas aqui temos que baixar a temperatura rapidamente da pré-produção, porque tem que entrar o mais rápido possível. Temos aqui muito pouco tempo para entrar em produção, porque tem que ser entregue nos aviões. Nós só trabalhamos com o binómio tempo e temperatura. Não vou aqui falar das superfícies, que é o que vai ligar à pandemia, que são sempre desinfetadas, tal e qual como agora as fábricas estão todas a fazer em excesso. Nós já o fazemos nessa dimensão diariamente e por isso eu não vou tocar nesse assunto, porque a engenheira Carla já o explicou exatamente como é que se está a fazer neste momento, nas produções. Por isso fazemos outra vez o resumo nesta área, perguntas que fazemos enquanto observadores para ver se está tudo bem, se está tudo limpo, correto, se os ventiladores estão limpos, verificar temperaturas, verificar se a comida está coberta, porque aqui é importantíssimo ter tudo coberto, porque não pode nada estar a descoberto já nesta fase, e entramos na produção do alimento. Aqui é novamente o binómio tempo-temperatura, temos que garantir todas as temperaturas, e as temperaturas de qualquer cozinhado, de qualquer prato, são medidas para saber se chegamos àquela temperatura para matar os micro-organismos. É tudo registado, literalmente, porque até 5 anos podemos ter processos legais, se houver uma contaminação a bordo, o que quer que seja que aconteça, pode ir até 5 anos de investigação. Por isso temos que ter os registros todos, de todos os pratos que são servidos para qualquer cliente. Não é simpático isto, mas por isso se faz todos os dias tudo o que o HACCP recomenda, toda a verificação de temperaturas é feito diariamente no catering da aviação. Nesta área, como já falámos, não é possível usar objetos, os brincos, temos que estar atentos se as pessoas têm brincos ou se têm algum objeto que possa cair na produção. O que afeta mais as companhias aéreas de objetos estranhos é o cabelo
partículas plásticas e insetos. Isto alerta-nos então, ok, cabelos, lá está, fardamento, nem sempre está em conformidade, daí ser todos os dias a pressão do fardamento estar conforme. Tudo o resto continua-se a trabalhar muito para se evitar que isto aconteça, porque mais perigoso que isto são objetos, por exemplo, de vidro e porcelana, como devem calcular, são proibidos numa indústria, mas nós temos as porcelanas, como também imaginam, não há um business class, uma classe executiva ou uma primeira classe sem porcelana. Não se vai oferecer nada em pratos de plástico. Por isso, há sempre o risco de acontecer alguma contaminação por porcelana, o que tem que ser evitado ao máximo. Daí as separações físicas dos produtos e das pessoas já existem nas fábricas. Daí a separação por causa da Covid, já existem estas separações físicas, eles não têm contacto e não estão muito próximos. Aqui fica um overview novamente da área de produção, se o equipamento está limpo, se os empregados estão corretamente com o uniforme, é voltar a fazer as mesmas perguntas, ou seja, em todas as áreas, na vistoria diária faz sempre todas as mesmas perguntas e verifica-se todos os dias e nas horas em que são feitas estas vistorias. A seguir passamos para o outbound. Aqui o que é importante, novamente, é a temperatura, mas isto porque estou a falar de alimentos, não estou a falar das desinfecções, estou a falar da alimentação. Para ir a bordo tem que estar sempre a 5 graus, no máximo dos máximos a chegar ao avião é a 10 graus, porque os voos às vezes são longos e a temperatura tem que ser mantida o maior tempo possível. Aqui voltamos a checar tudo no outbound, todos os pontos. No outbound, como veem, as zonas são separadas, mesmo para entrar dentro do caminhão é sempre só uma pessoa que o faz, por isso já há o famoso distanciamento, neste caso, nesta produção. E vamos passar agora, vou-vos dizer o que é que tudo isto é feito, porque efetivamente a segurança alimentar é o ponto mais importante para nós. Isto foi só um overview, um tour muito rápido. Não vos quero tomar muito mais tempo, só vos abrir um pouco as portas do que é que se faz na aviação, mas a responsabilidade de alguma coisa a acontecer neste momento é muito grave. Pagam-se penalizações muito graves, muito caras, por isso é tudo tão rigoroso. As superfícies são higienizadas, são analisadas, ainda em laboratórios externos, mas são efetivamente tudo o que agora se está a fazer relativamente à Covid, nós já o fazemos. E isto é feito sempre, todos os dias. Como é que daqui, o que é que acontece de repente? Uma pandemia. Esta pandemia, o que é que ativa num catering da aviação? Há uma pandemia, há um departamento de crise já criado desde sempre, e esse departamento de crise é que vai alertar todos os departamentos e vai começar a comunicar, e é a comunicação aqui a chave do sucesso de garantir a segurança tanto dos empregados como dos clientes. E é aqui que eu vejo uma grande diferença, porque este comitê mantém, antes de já estar a tomar ações, nós em fevereiro já estávamos com muitas medidas dentro da fábrica. Agora que se está a colocar desinfetantes, os desinfetantes já existem em todo lado para nós, dentro dos escritórios inclusivamente, para todas as pessoas. Ou seja, a lavagem de mãos já era obrigatória, o desinfetante passou a ser obrigatório também. E só temos que seguir e fazer. E não há questões, somos informados formalmente o que é que temos que fazer e todos os funcionários fazem, sem exceção. Aqui é um exemplo de todos os procedimentos neste guideline de crise. A companhia aérea, neste caso, comunica. Nós criamos documentação porque temos um sistema de alertas.
de várias cores que nos identificam em que tipo de nível de risco é que estamos e o que é que temos que fazer. E depois o que é que acontece semanalmente, o que é que acontece diariamente e o que é que acontece de X em X tempo. E todos nós seguimos esses procedimentos. Eu não vou entrar em detalhes, tanto que não tenho muito mais tempo, mas vou aqui mostrar-vos o que é que, muito brevemente, os níveis que a Organização Mundial de Saúde sugere 6 etapas. Nós no catering da aviação fazemos em 4 etapas para encurtar o tempo e a gravidade, ou seja, vamos mais rápido para o que é muito grave. A primeira fase só estamos a monitorizar a situação, foi quando começámos a saber o que é que estava a passar com a Covid. A prevenção é fase 1, temos de prevenção, é fase branca, foi quando soubemos que isto era uma contaminação entre humanos e temos vários procedimentos nesta fase branca. Depois começamos com o impacto operacional, fase 2, que já passámos em março, e entramos assim que a Organização Mundial de Saúde anunciou pandemia, entramos na parte vermelha. Isto, eu não posso entrar em detalhes, mas são procedimentos internos, mas a partir que entramos no vermelho, tudo parou e os funcionários tiveram várias ações que tiveram que cumprir, inclusivamente as pessoas de escritório, todos tivemos que cumprir determinados parâmetros. Como é que avançamos daqui para a frente? O que é que fazemos diferente? Eu não falei na altura no fardamento, a única coisa que se mudou no catering da aviação é o uso da máscara. O catering da aviação sempre foi contra o uso da máscara por causa da má utilização da máscara. As pessoas não sabem, mesmo com muita formação, tem sido muito difícil ensinar as pessoas. Agora, neste momento, dado que a contaminação é entre humanos, é obrigatório o uso da máscara, é a única ação diferente de tudo aquilo que eu vos contei, muito brevemente, que o catering da aviação está a fazer. É o uso das máscaras, ensinou, já está a controlar se estão a ser bem feitos, também através de vídeos, também através de formações online para as pessoas aprenderem a fazer, de posters, como é que usam e de como é que não devem usar. Esta é a única alteração. Relativamente a medir a temperatura, não o fazem porque os médicos aqui na Alemanha não concordam com esse padrão, porque apenas 41% das pessoas que têm a Covid apresentam o sintoma de febre, 59% não. Por isso a febre não é indicativa de que a pessoa está contaminada. Daí aqui não é recomendado e não está a ser medida a temperatura, mas estão a ser seguidas estas regras todas que eu falei muito brevemente, são a ser exigidas e estão a ser cumpridas ao limite. A higienização das superfícies, a higienização das pessoas, o manter a distância e o uso da máscara. Isso foi o que mudou. De resto, mantém-se tudo igual e aqui está como é que eles comunicaram connosco. O self-assessment, eles ensinam-nos muito como é que devemos fazer e depois controlar o que fazemos e aconselham medidas preventivas, e são nestas medidas preventivas que eu estava a falar, que é o uso das máscaras FFP2, ou as cirúrgicas ou as comunitárias. Para as fábricas é o FFP2, foi o que foi definido. E basicamente é isto. O que nós agora neste momento esperamos é que passemos desta situação para very soon estarmos todos bem e sem todas estas medidas que causam mais demora nos processos. Muito obrigada e espero que tenham gostado. Conhecer um bocadinho esta indústria. Muito obrigada, Maria José Dias, e damos por terminada aqui a parte das apresentações, que foram os 3 extremamente interessantes e
que, no fundo, todos vieram confluir em informações que eu considero que são importantes, o que mereceu a atenção de muita gente. Tivemos sempre acima de 200 pessoas, o que é fantástico, porque as pessoas foram-se mantendo, apesar de termos derrapado um bocadinho no tempo. Ora bem, só de uma forma muito rápida, houve aqui algumas questões. Uma que eu considero um pouco mais controversa, vou deixá-la mais para o fim, e, portanto, todos deram os parabéns aos 3 intervenientes, acharam extremamente interessante, obrigada pelas ideias, enfim. Agora, há aqui algumas questões muito concretas, que é, o que é que vocês acham quanto ao uso da máscara viseira na área da confecção? Há 2 pessoas a fazer esta pergunta. Na área da cozinha, faz muito calor na cozinha. Na cozinha é necessário ou não, estão a obrigar ou não ao uso de máscara e viseira? Eu posso responder, depois se calhar aqui a nossa colega também pode responder. Todos os trabalhadores neste momento têm que usar máscara e viseira e, tal como aqui a colega Maria José também falou, é difícil cumprir, excepto as pessoas que estão afetas ao bloco de confecção. As pessoas, portanto, uma equipa de trabalho de 10 pessoas, se calhar 2 ou 3 estão afetas à confecção, ao bloco de confecção. Nesse caso, não utilizam viseira, é apenas a máscara. Porquê? Porque a viseira, até com os vapores, embacia. E, portanto, e depois é plástico. É sempre controverso a utilização da máscara no âmbito da higiene e segurança no trabalho. Nós optamos que todas as pessoas usam, inicialmente, só máscara. Depois, devido a algumas situações, máscara e viseira. Quem está no bloco de confecção, só a máscara. Não sei qual é, aqui a minha colega, qual é a opinião da engenheira Maria Dias? A opinião, efetivamente, a máscara, a viseira em Portugal é óbvio e faz sentido. Aqui a opinião é um bocadinho diferente e as pessoas, elas são verificadas antes, estão a ser feitos testes também aos colaboradores, por isso há uma segurança maior, mas a utilização de máscara, sim, essencial e fundamental neste momento. Foi andar com uma medida de há muitos anos atrás, foi uma mudança radical, e a mudança radical no catering neste momento é precisamente a utilização de máscara, que foi sempre muito contestada e muito falada. Neste momento é com formação e todos os outros procedimentos e boas práticas durante estes anos todos se conseguiram. Em pouco tempo temos que conseguir a utilização da máscara como mínimo. Viseira, óbvio, porque pelas mucosas dos olhos também conseguimos ser contaminados, mas se a pessoa está no seu local de trabalho, aqui depende também da dinâmica e onde é que a pessoa está localizada. Sim, senhor. Uma outra questão, e perguntam aqui também, eu também concordo, com que periodicidade mudam a máscara? Com que periodicidade se recomenda o mudar a máscara? Eu já tenho lido em alguns, das várias pesquisas que tenho feito, recomendam de 4 em 4 horas. Nas nossas instalações também mais ou menos será isso. Porquê? Porque entram às 8, depois até ali à 1, 1h30 estão com a mesma máscara, ao período de almoço, e quando retomam têm que substituir a máscara. Acredito que no período da manhã não se cumpra as 4 horas recomendadas, mas 2 máscaras por dia. Atenção, foi entendimento no nosso caso que sempre que a máscara estava úmida ou mexiam, ou sentiam que mexiam muitas vezes, valia mais substituírem a máscara. Muito obrigada. E uma pergunta muito concreta aqui para a engenheira Carla. Onde é que se podem adquirir as etiquetas de controle térmico nas máquinas de lavar? É assim, eu compro na Lab 7, mas também existe outra. Olha, estes, eu não sei se conseguem ver bem, mas estes termómetros são extremamente eficazes, porque têm a borrachinha e vão ao interior das máquinas. E eu, por acaso, hoje não trouxe, mas existem já uns pratos para colocar
nas máquinas que têm o termómetro e estão calibrados. O Nuno Sampaio acrescenta a esta questão da temperatura. Será que a temperatura atingida na lavagem da louça é um parâmetro relevante para aferir a eficácia do processo? Sem dúvida. Nunca se esqueçam disto. Temperatura. Os ciclos de lavagem mecânica utiliza-se detergente. O detergente e o secante. Não se utiliza um detergente desinfetante. A desinfecção atinge com temperaturas iguais ou superiores aos 82 graus. É um problema que se tem. É um problema grave. E, atenção, no meu entendimento, acho que é dos parâmetros mais importantes no contexto da pandemia, à luz do conhecimento atual de propagação do vírus. Na restauração. Eu penso que deveríamos ter aqui pessoas muito ligadas à restauração, porque houve várias questões referentes a estas temáticas e perguntam quais as medidas relevantes no que respeita aos talheres. Talheres, Tem pronto. alguma medida particular em relação eu não aos talheres? mas isso é das perguntas, eu se calhar deveria ter focado isto. Nós, nas linhas, em período normal, os talheres estão já nas chaquetas. Portanto, e no reforço das boas práticas, mas isso acho que já está tudo mais ou menos interiorizado. As chaquetas têm a faca, o garfo e a colher, com o cabo virado para baixo e o guardanapo. Os talheres de sobremesa, em algumas unidades estavam já nas chaquetas, noutras estavam nos tabuleiros protegidos. Foi entendimento que desde o dia 16 de março também estão nas chaquetas. Sim, senhor, muito obrigada. E agora, para o engenheiro Délio, uma pergunta que eu considero um bocadinho provocatória e até que vai estar em contradição com o que a engenheira Maria José nos disse. Qual o posicionamento relativamente à medição da temperatura dos colaboradores? Eu sei que na vossa fábrica medem. Nós medimos, sim. É assim, esta questão obviamente é sempre como outras questões, como a questão da máscara que foi debatida durante muito tempo e agora se tornou obrigatória, enfim. Os 42 ou 44% que a engenheira Maria Dias sugeriu, apresentou, aliás, dos médicos alemães, é um número representativo. Portanto, são sintomas que não podem ser menosprezados. E nós temos que salvaguardar realmente aqui a proteção dos nossos trabalhadores. Estas regras das máscaras que nós já utilizávamos máscara de uma forma disseminada dentro da nossa área, sobretudo nos altos cuidados, portanto, nas zonas de alto cuidado, e passámos a usar a máscara de uma forma generalizada. Portanto, de certa forma, há aqui um risco que está efetivamente contido. Mas nós consideramos que esta é uma medida que deve ser mantida, porque efetivamente alguns sintomas manifestam-se com temperatura, alguns até são camuflados por medicação, e nós também perguntamos, quando o trabalhador também se sente disponível, se sente à vontade para o dizer, se efetivamente tomou alguma medicação para a febre nos momentos anteriores, porque efetivamente podemos estar a fazer uma medição de uma temperatura que não corresponde à que o trabalhador que terá, porque está mascarada por uma medicação. Mas considero que, enfim, que é um parâmetro também muito importante. Ok, muito obrigada. Já agora, uma outra questão. Tapetes para desinfecção de sapatos à entrada das áreas de confecção. Na unidade dos minimamente processados vocês têm. E nas outras áreas? E nos refeitórios, em tudo isso, existem tapetes de desinfecção? Existem ou preconizam que te haja também, para desinfecção dos sapatos? Não existem, mas nós fazemos desinfecção por pulverização do pavimento. Okay. Com um agente Diversei, um químico da Diversei, que tem efetividade conhecida para o vírus, para a influenza, para o SARS, para o MERS, enfim, e portanto, e com as concentrações que são recomendadas pela Diversei, portanto acabamos por fazer um processo diferente, que é eventualmente conter o vírus em toda a fábrica, em todo o perímetro de fábrica, em vez
beneficiarmos aqui de uma situação à entrada que às vezes até pode haver uma concentração do agente infeccioso. Ora bem, eu compilei mais ou menos as questões, penso que mais ou menos todas foram sendo respondidas. Eu resta-me aqui dizer uma coisa, dar-vos os parabéns a todos, agradecer muito terem estado presentes aqui conosco. Uma das mensagens, e esta veio a título particular da DGAV, e que dizia: parabéns à organização, painel muito bem escolhido. E de facto, eu acho que o painel esteve excelente. Os participantes ainda se mantêm interessados, ainda estão acima dos 180, o que é muito bom sinal, porque nestas coisas, ao fim de uma hora, começamos todos a dispersar, vamos numa hora e meia quase e ainda temos 185 participantes. Eu gostaria de frisar aqui uma coisa em que os três foram unânimes. Tudo isto, toda a segurança alimentar prende-se muito com formação, formação, formação. Isto é algo que tem que ser transversal se quisermos continuar a ter coisas seguras. E houve uma outra questão que eu deixei de propósito para o fim. Está tudo muito bem. Estamos todos perfeitos. Estamos todos com todos os meios para que tudo corra 100% bem. E depois da pandemia? Vamos aligeirar? Não. Não. Como disse, o antes já existia e o depois nada mudou quase. Por isso, se agora as fábricas, as indústrias, os restaurantes, todos estão a ter novas atitudes de boas práticas de higiene, acho que tem que manter. Porque estão a aprender e estão a fazer coisas novas. Na minha opinião, nós já temos muitos procedimentos implementados há muitos anos, portanto há que manter. Houve algumas alterações em termos de funcionamento, como é óbvio, por razões óbvias, mas os padrões de qualidade e de segurança alimentar são para manter. Exatamente. A única coisa, e que considero neste momento como fundamental, e as orientações assim o indicam, é em relação à máscara. Porque eu, por exemplo, acho que a máscara é uma fonte de contaminação em termos de boas práticas de higiene. Neste momento, e é uma coisa que eu gosto muito de salientar a todos os trabalhadores, neste momento estão a utilizar a máscara, mas não é como uma boa prática, mas sim minimizar a possibilidade de propagação do agente infeccioso. E isto é preciso que se tenha noção. Não podemos deixar que se crie a ideia que é uma boa prática para manter. Não, ela até vem contrariar as boas práticas. Percebem? Eu tenho pena, mas não tive tempo, porque eu é que estou a fazer os filmezinhos e eu fui para uma unidade, portanto, com a minha fardazinha, não é? De técnica, mas com a máscara, mexo na máscara, depois mexo numa tábua de corte e numa faca, e agora vou adicionar tipo uns vírus que se vão multiplicando para as pessoas entenderem, percebem? E isto é bom que fique claro. A máscara neste momento não é utilizada como uma boa prática de higiene, não, ela até nos vem trazer problemas em relação às boas práticas, como todos nós sabemos. Obrigada. Reinaldo, estão a surgir umas coisinhas. Eu queria só dizer que eu acho que podemos aliviar algumas coisas, efetivamente, porque as boas práticas que garantiam aqui a segurança alimentar, essas continuam a ser mantidas e continuarão a ser mantidas. As que nós reforçamos aprendem sobretudo com a defesa da saúde dos nossos trabalhadores. E, portanto, obviamente que quando isto aliviar, não vamos continuar a ter cantinas fantasmas, não vamos continuar a medir a temperatura corporal dos nossos trabalhadores e não vamos continuar a obrigar a que as pessoas, assim que põem um pé dentro da fábrica, utilizem máscara ou viseira ou máscara e viseira até voltarem a sair. Portanto, isto é algo que vai tender a aliviar. Tudo o que é boas práticas que já cumpríamos e que nos garante efetivamente a segurança alimentar dos alimentos, continuarão necessariamente, obviamente, a ser mantidas. Sim, senhor. Uma outra pergunta aqui para o Délio que chegou agora. A Direção-Geral de Saúde recomenda-nos a nós todos lavar o chão e desinfetar com lexívia. Na indústria também usam lexívia? É autorizada ainda, Délio?
Não, nós não utilizamos lexívia, usamos outras substâncias. Posso partilhar uma substância que nós utilizamos um químico que é o Sumabac da Diversei. Princípio ativo não é hipoclorito. Não é hipoclorito. Não. Os hipocloritos são muito corrosivos. Na indústria é muito comum termos, portanto, painel isotérmico e outro tipo enfim, de equipamentos e não queremos, obviamente, promover a corrosão, porque a corrosão a seguir é um poço de infecção, um poço de contaminação que jamais depois consegue ser recuperado. Portanto, evitar hipocloritos, sim. Temos aqui uma outra questão, afinal. O que é que dizem sobre luvas descartáveis? Podem dar um parecer? Eu acho que a engenheira Carla mais ou menos já falou um bocadinho sobre o assunto. Eu vou-vos dizer, eu já tenho uma experiência de profissional de 20 e tal anos. Eu sou anti-máscaras. Luvas, perdão. Isto porque as luvas, quando bem utilizadas, são uma medida de prevenção de possíveis contaminações. Agora, como em 99% dos casos são mal utilizadas, acabam por ser uma fonte de contaminação. Eu partilho desta opinião e digo sempre o mesmo. Apostemos numa correta higienização das mãos, com produtos adequados e limpar as mãos a papel descartável. Pronto, que isto também é importante. Agora, luvas para mim só com proteção de feridas. Portanto, com a utilização do penso e a luva ou a dedeira, mais nada. Nós, como temos uma indústria úmida, enfim, é também um conforto lidar com todos os produtos com que trabalhamos, para não terem os nossos colaboradores não estarem com as mãos molhadas durante 8 horas ou 6 horas, enfim, obviamente as pausas, mas durante este período todo. Portanto, as luvas descartáveis fazem parte da nossa rotina e temos que, obviamente, como as máscaras e como todo o resto do EPI, incidir muito sobre a formação e sobre o bom uso e manuseio das mesmas. Sim, senhor. Temos aqui alguém da Direção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, que diz que tem colaborado e continua a colaborar na segurança dos alimentos. Sim, senhor. Existe alguma preocupação quanto ao desenvolvimento da resistência por outros micro-organismos? Ok. Devido ao aumento dos procedimentos e uso de sanitização necessário neste período, pois isto aqui levava-nos para outro webinar, penso eu, não é? Isto levava-nos para outro webinar, porque a microbiota que resiste a tudo isto depois também terá o mundo só para ela. Sozinho, deixa de haver um efeito de competição, não é? Igual. Efetivamente, eu só queria completar isso, que nós vamos cruzando produtos, enfim, não vamos utilizando sempre o mesmo. Exatamente, que isso é o que já se faz na indústria. Exatamente. Sim, portanto vão regularmente trocando os desinfetantes. Sim. Isso é essencial, porque senão, quando se utiliza continuadamente o mesmo produto, acabamos por criar situações inversas. Sim, senhor. Eu resta-me de facto dar-vos os parabéns, mais uma vez, a todos. Muito obrigada. Penso que foi um final de tarde proveitoso para todos nós. Muito obrigada também aos participantes que tiveram aqui connosco e a intervir e que se mantiveram ligados. Ainda estamos com 172, o que é fantástico. E de facto, se calhar valerá a pena retomar esta temática. E a Ordem dos Engenheiros, como a engenheira Lídia disse no início, está aberta a novos webinars. É um modelo de reunião que nos facilita a todos, um fim de tarde em que podemos trocar impressões, em que podemos todos estar em ligação. Deixo-vos o desafio, façam-nos chegar à Ordem dos Engenheiros temas que gostassem de ver tratados e nós procuraremos arranjar painel que possa dar resposta às vossas inquietações. E pronto. Muito obrigada a todos. Esperemos que esta pandemia passe depressa e que continuemos a comer com toda a segurança e vamos agora aos restaurantes também. Deixemos de cozinhar só em casa. Sem dúvida. Porque eu acho que estamos a precisar de novos sabores. Estamos todos fartos dos nossos sabores, portanto, é seguro comprar lá fora, mas também considero que seja muito seguro comer lá fora.
E pronto, muito boa tarde a todos. Obrigada, Muito boa tarde, obrigada a todos. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. E pronto, estamos todos a sair. Querida, se quiseres, grava o QIA, que eu gravei o bate-papo. Eu copiei e Ai, ok. pus num Word. Então vou sair também. Ok. Com certeza. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Deus. Mas, Lídia, eu não sei como gravo isto. É fácil. Copias. Mas tenho que os copiar um a um, certo? Não, fazes por aí acima, Ctrl+C por aí acima. É? É, Ora, funciona. Tudo a correr bem, obrigado. Obrigada, Obrigada, Délio. Délio. Obrigada, E Délio. obrigada à Campotec também por disponibilizar mais uma vez Obrigada a para os nossos todos. eventos. Obrigada a todos, obrigada à Maria, Muita à saúde. Carla Trindade. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado também. Obrigada. Adeus. Não consigo copiar, mas eu tenho as perguntas aqui Eu escritas. copiei, Engenheira Margarida. Ok, obrigada. Já consegui agora. Ok, Eu já tenho tudo. ok. Agora já consegui também. Não Minhas estava a queridas, eu conseguir gostava mesmo. imenso de continuar a conversa, mas acontece que tinha uma aula às 6h30. E isto prolongou-se um bocadinho, mas eu acho que não. Prolongou-se, os 5 minutos atrasados que começámos, prolongou-se mais os 5 minutos. Sim, Pronto. Olha, meus queridos todos, um beijinho grande e para a próxima cá estaremos. claro que sim. Foi muito bom. Tivemos 211 pessoas, no máximo, acho eu, No máximo presentes. foi 214. Houve um momento com 14. 214, sim. Pronto, foi o máximo que atingimos, de qualquer forma. É só um princípio. Eu penso que sim, que valeu a pena e as pessoas Sobretudo, mostraram-se agregar esta gente toda, sobretudo É. agregar as pessoas e estarmos juntos, porque é essa a grande necessidade que, de facto, as pessoas têm. Sejam da ordem, não sejam da ordem, Não interessa. não interessa. Estão a trabalhar, são considerados profissionais. Agora, se queremos ter força na realidade, nós temos que nos juntar e a ordem, até porque ninguém é engenheiro sem ser da ordem. Há muita gente a trabalhar apenas como diplomada em engenharia. Isto é verdade. Atenção que nós temos seguros, nós temos um corpo jurídico e, por conseguinte, nós estamos protegidos tendo um título de engenheiro até na nossa vida profissional. E isto, as pessoas têm que saber que a ordem dá muito mais do que as pessoas julgam. E acaba por ser um valor irrisório por ano. Esta também é uma forma de chamar a nós e de nos juntarmos todos, nos unirmos todos. Nos unirmos. Porque, se repararem, ninguém fala nos engenheiros alimentares, eles estiveram em todo este tempo de pandemia constantemente a trabalhar para todos e a garantir, no fundo, a segurança e o safety e tudo mais. Portanto, até uma próxima, eu tenho mesmo de sair. Beijinhos, até à próxima. Beijinho, até logo. Obrigada, até logo. Deus.